Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galera. Beleza? Pessoal, conforme eu disse na aula passada, a gente está dando entrada agora numa outra temática, certo? A gente falou a respeito na aula passada de valores e hoje a gente vai falar em torno dessa diferença existente entre moral e ética. A primeira coisa que eu queria que vocês se lembrassem de valores é porque os valores eles são indicativos sociais em que fazem com que a gente crie uma apreciação pelo objeto, a gente se aproxime ou a gente tenha uma repulsão, uma ojeriza, certo? E esse valor ele é dado socialmente. É por isso que o valor geralmente ele é atrelado, ele é compreendido como uma bússola do social. Por quê? Porque ele dá o norte do que a gente tem que gostar, do que a gente vai apreciar como belo, como bom, tudo isso. Beleza? O que é que eu tenho para falar para vocês sobre essa diferença sobre ética e moral? A primeira coisa que a gente tem que compreender é que tanto a ética quanto a moral, elas são campos de tentativa de compreensão do comportamento do ser humano. Mas só que elas vão observar o comportamento do ser humano, a forma de agir do ser humano de uma maneira diferente uma da outra. Enquanto a moral ela é heterônoma, quem diz isso é Kant. Por que heterônoma? Heteronomia é a capacidade, é a condição em que a norma ela é indicada por outra pessoa. É outra pessoa que diz o que eu vou seguir ou não. Já a ética ela é autônoma. Por quê? Porque sou eu quem dito o que eu vou seguir. Agora vamos lá. Moral. A moral ela é dada socialmente. Quando a gente faz parte da religião, quando a gente faz parte da família, quando a gente faz parte da sociedade, e todos esses mecanismos sociais, eles dão para a gente uma determinada forma de agir. Veja só, você que é católico, toda vez que você passa em frente à igreja, você automaticamente se benze. Por que você faz isso? Porque a religião, ela lhe ensinou a fazer isso. A mesma coisa, o comportamento que a gente tenha dentro da família, o comportamento que a gente tenha na sociedade, culturalmente falando, e assim todos os nossos comportamentos sociais, eles vão seguir esse padrão moral, que é justamente um padrão de comportamento de regras de convivência, em que a moral ela me diz o que é que eu tenho que fazer em determinados grupos, o que eu posso e o que eu não posso fazer. É justamente a moral que faz com É justamente o comportamento moral que faz com que a gente saiba conviver um com o outro. Por quê? Porque dita regras e a partir do momento em que a gente obedece essas regras sociais, morais, a gente sabe que a gente vai viver adequadamente um com o outro, respeitosamente um com o outro. Qual é o problema básico? O problema básico da moral é porque ela é dita por outra pessoa, conforme a gente já viu. Outra pessoa me diz o que eu devo fazer e a gente segue. A gente segue justamente por conta dessa regra de convivência. Agora perceba, o principal problema da moral é quando nós enfrentamos as crises morais. O que são as crises morais? As crises morais nada mais são reflexo de quando o nosso comportamento ele não encontra respaldo na moral vigente. Quando eu quero ter algum comportamento social e esse meu comportamento ele não encontra respaldo nenhum na esfera religiosa, seja na esfera cultural, familiar, e aí eu começo a ver essa moral em crise. Por quê? Porque a moral, enquanto ela vem de fora, ela não consegue compreender a minha identidade por completo, quem eu sou. Porque repare no que eu disse na aula anterior, o ser humano é um ser relacional. E as relações que nós temos com o mundo, elas vão mudando conforme nós vamos vivendo. Então, se as nossas relações com o mundo elas vão mudando, então eu, enquanto pessoa histórica, também vou mudando, os meus valores também vão mudando. Aí a crise moral o que é? É justamente quando o meu comportamento ele não encontra respaldo. E é justamente nesse ponto em que nasce a ética. Por quê? Porque a ética ela é a reflexão que eu tenho em torno desse meu comportamento moral. Enquanto a moral ela vem de fora, a ética ela vem de dentro. É por isso que a moral ela é um campo autônomo, em que o autós, eu, quem dito que norma eu vou seguir. Mas perceba, esse agir não é simplesmente automático, essa ética não é simplesmente automática, mas ela é reflexiva, porque parte da necessidade que eu tenho em abstrair, em refletir em torno das minhas ações.
em que eu tenho que ter a característica de responsabilidade, em que eu sou responsável, eu tenho que compreender que eu sou responsável pelos meus atos. Então veja, enquanto a moral ela pode passar por uma crise, seja ela qual for, onde meu comportamento não se encaixa, a ética ela também pode passar por uma crise. Qual é a crise da ética? É quando eu não tenho a capacidade em refletir em torno da moral. A ética ela é importante porque a ética ela reflete em torno da moral, ela reflete em torno do direito, ela reflete em torno de tudo aquilo que mexe com o comportamento do ser humano. Nas próximas aulas a gente vai ver o comportamento ético de acordo na história da filosofia, a respeito dos mitos, a respeito de Platão, e isso vai ficar bem mais claro para vocês. Então o problema maior não é simplesmente a crise moral, mas é sim a crise ética, é a capacidade em que eu tenho de não criticar, em não refletir o mundo que eu vivo, em não refletir quem eu realmente sou, o que eu realmente estou fazendo. E essa incapacidade ela é problemática para a gente, mas vamos lá. Ética e moral. O primeiro pensador que veio distinguir ética e moral foi Platão. Platão, no livro 2 e 3 da República, ele fala a respeito do mito de Giges. O que é o mito de Giges? É um homem, Giges, pastor de rebanho, e ele, num determinado momento, ele está andando, é homem honesto, é pagador de impostos, excelente pai de família. Num determinado momento, ele está andando pela rua e ele vê que do chão se abre um buraco em meio a labaredas e sai um anel. E aquele anel, Giges, ele olha comovido, ele olha atencioso para aquilo, e até que chega um momento que ele pega aquele anel e ele coloca no dedo. Qual é o problema? A partir do momento em que Giges ele coloca aquele anel no dedo, ele se torna invisível, ou seja, ele não é visto. Se ele não é observado, ele sabe que ninguém consegue fazer uma apreciação em torno do comportamento moral dele. Então, a partir desse momento, Giges ele começa a cometer as maiores atrocidades. Ele mata, ele rouba, ele estupra, e ele começa a cometer diversos crimes. Mas só que Giges, num determinado momento, ele tira o anel. E quando ele tira o anel, ele torna-se novamente um homem bom, honesto, pagador de impostos. Um homem que não comete nenhum crime. Platão, com esse mito, ele faz uma distinção básica entre ética e moral. Moral é tudo aquilo que a gente faz quando o outro nos observa, quando a sociedade nos observa, quando a gente sabe que a gente vai ser julgado pelo outro. A esfera da ética ela é diferente, porque a esfera da ética não é o outro que me julga, mas sou eu. É por isso que enquanto a moral vem de fora, a ética ela vem de dentro, porque a minha capacidade reflexiva em abstrair em torno do meu comportamento. Exemplo, outro dia eu estava numa fila de uma lotérica, aí entrou um rapaz e tudo, e ele foi conversar com um rapaz que estava mais à frente. Quando ele chegou lá, e eu notei que ele ia passar o boleto com o dinheiro, qual foi o comportamento dele? Ele se aproximou e ele tentou fazer aquilo escondido. Por que ele tentou fazer aquilo escondido, passar o boleto com o dinheiro para um rapaz que estava na frente, furando assim a fila? Porque ele sabia que o comportamento moral dele estava errado. Não precisava que ninguém falasse, não iria ser necessário que ninguém falasse, ele já sabia, porque a regra moral, conforme eu disse para vocês, ela é dada socialmente para que a gente saiba conviver em sociedade, mas só que é necessário que eu reflita em torno desse meu comportamento moral. É necessário que eu reflita, que eu pense de forma ética, de forma responsável a respeito desse meu comportamento moral. E é justamente isso que a ética faz. É essa reflexão. É como se a moral ela fosse um pote. E nesse pote, todos os nossos valores morais de comportamento, eles fossem colocados dentro desse pote. O que é a ética? A ética é a capacidade que eu tenho em observar todos esses comportamentos e escolher aquele que eu acho mais adequado, aquele que eu acho mais justo, aquele que eu acho mais correto. É a ética que me diz isso. Sou eu que digo isso na minha capacidade reflexiva. E não se esqueça, na minha capacidade reflexiva eu tenho que ser responsável. Responsável não somente pelos meus atos, mas responsável também pelo outro.
Porque enquanto a gente vive na sociedade, a gente vive nessa relação, eu não sou responsável somente por mim, mas eu sou responsável por todos aqueles que estão ao meu lado. Beleza? Pessoal, tenham um bom dia, forte abraço para vocês e já já retornaremos. Beijo!